Semana passada nós falamos um pouquinho sobre Cristo, no que Ele pode ser para nós com o seu amor, que nós somos a oferta colocada no altar de Cristo. Amém? Não foi isso? Aí, pensando essa semana, mais ou menos, confesso, mais por meio da semana pra cá, que daí que eu me liguei que meu nominho tava lá escalado, porque eu fiquei pensando, acho que eu não sou agora, eu sou só pra lá depois, né? Aí eu fui olhar de novo, porque o Paulo falou também, olha, você olhou lá, aí eu olhei, e já era um pouco mais do meio da semana. E o Senhor, Ele é um Deus que Ele vai fazendo passos a passos na nossa vida, amém? Imagina que você é uma receita de bolo, e numa receita de bolo você tem os ingredientes e o modo de preparo. E os dias que nós vamos passando são os ingredientes. Estão entendendo? As coisas vão sendo acrescentadas em nossas vidas pela mão do grande confeiteiro, que é Deus. Ele pega aquela vasilha, vai acrescentando os ingredientes na nossa vida. Não estou dizendo em nós como pessoa, né, quando Ele faz a nossa formação, mas em nós, no nosso dia a dia, no dia após dia, na nossa cruz que nós carregamos todos os dias. Porque a palavra diz, quem quer seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. O que seria tomar a cruz de Cristo? Não é mesmo? Então Ele vai acrescentando esses ingredientes. E o modo de preparo é aquilo que nós aceitamos de Cristo, nesse ingrediente, para que ele fique homogêneo e dê certo. Quem é bom de cozinha aí, quem faz comida, entende isso, né? Se você colocou os ingredientes na quantidade correta, vai dar certo. Se você pesou a mão no sal, no açúcar, ou se esqueceu alguma coisa, já desandou a receita. Com Cristo é assim. O grande confeiteiro, o grande cozinheiro, o Masterchef do Masterchef, ele vai acrescentando isso e ele nunca erra a mão na nossa vida. E um dos ingredientes que ele coloca para nós, nesse grande bolo, nessa tigela que é a nossa vida, são os nossos amigos. Olha para o seu irmão aí, do seu lado. Além de ser o seu amigo, os Paulos aí, que são tão diferentes, pastor Railton, ele também é seu irmão, sabia? Luizinho, a Paty também é sua irmã. Paty, ele também é seu irmão. Porque somos filhos de Deus. E dos ingredientes principais que Deus coloca em nós são os nossos amigos. A palavra está recheada disso, de simbolismos de amizade. E o maior símbolo de amizade que nós temos conosco, e nós vamos ler aqui, eu acho que vocês já sabem que é. Quem arrisca? Quem é o nosso maior amigo? Jesus, ou Deus. Não é mesmo que a palavra diz que nós fomos considerados, na verdade, Abraão foi considerado amigo de Deus. Por quê? Vou fazer igual o pastor Railton. Por que Abraão foi considerado amigo de Deus? Quem sabe me dizer? Ele foi obediente, mas por que ele foi obediente? Crer é o quê? Fé. Por duas coisas que Abraão foi considerado dentro deste grande bolinho dele que Deus estava fazendo, colocou-se fé, obediência, e ele resultou em quê? Em crer, em fazer, em realizar. Ele constituiu uma obra. Qual era? Isaac sendo oferecido como sacrifício. Por Abraão ter tido fé e por ele ter realizado aquilo que a sua fé estava movendo, ele foi considerado amigo de Deus. Será que agora você pensando em você é amigo de Deus? Você consegue colocar esses dois ingredientes na medida correta nessa sua tigelinha de mistura?
Você consegue ser o subchefe de Deus, o ajudante, que vai colocar um pouquinho de fé, que a palavra diz que a fé ela é um dom de Deus, que quem quiser fé, peça a Deus. Você tem pedido fé para Deus? Será que você tem assim um pouquinho capengado nesse sentido? Aí você vai olhar a sua despensa, fé, não, tem com um pouquinho de coragem, tem um pouquinho disso, aqui ó, gratidão, virtude. Ih, cadê a fé? Vou ter que ir no mercado, acabou. Mas aí você tem ali ó, um pacotão de obras. Fui evangelizar, dei comida aos pobres, dei banho, troquei de roupa, pintei a casa, reformei. Mas cadê a fé? E por que eu falo que o amigo, agora a gente vai pôr tudo isso aqui para assar? Vocês estão entendendo a minha parábola de Caroline? Porque a palavra nos dá o maior amigo que pode estar ao nosso lado e fazer-nos colaborar com esta medida de fé e esta medida de obra, que é o próprio Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Marcos 2, uma palavra muito conhecida. O pastor Paulinho vai ajudar os desabibliados, tanto de smartphones quanto de papel. Marcos 2, do 1 ao 5. Dias depois, amém? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Pensa só, né? Pastor Paulinho chegou das férias, pessoal. Vai todo mundo lá na casa dele. Não é assim, pastor? Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico. Lá em Lucas, descreve 4 homens. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, ou telhado, né, as telhas, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram um leito e que jazia o doente. Pensa que bonitinho, né? Nossa igreja lotadaça, ninguém consegue nem passar ali. Chega 4 caras com outro marmanjo deitado num colchão, numa maca. Tenta passar, não dá certo. O Mauricião barra lá: ô irmãos, não dá para passar não, tem outro jeito, tal. Aí eles vão achar um jeito, eles vão entrar lá na casinha, na escolinha das crianças. Vão pedir: gente, dá licença um pouquinho. Vão subir a escada, vão lá onde vai ter o churrasquinho, passa no telhado nosso, abre aqui a nossa tela e desce um homem aqui, porque Jesus está neste lugar. E eles sabem quem está neste lugar, que quem está neste lugar é o dono da vida. E você está com o privilégio de estar sentado pertinho do dono da vida, e você às vezes nem dá valor para o seu assento. Você se distrai facilmente, você conversa. Quando você está com o seu amigo passeando, você se distrai assim e deixa de dar moral para ele? Não, se você está com o seu amigo, você quer conversar, seja os meninos sobre futebol e sobre futebol e sobre futebol, ou as meninas sobre cabelo, filho, casa, comida, roupa, maquiagem, todas as coisas que não seja futebol. E falam e conversam, você quer estar próximo dele. Aqueles 4 amigos, eu fico imaginando, desenhando na minha mente, um em cada ponta segurando aquela maca, e eles pensando como que a gente vai descer. Uns ficaram segurando, o outro foi providenciar uma corda. Vamos amarrar, a gente tem que dar um jeito de descer essa maca. O cara tá lá embaixo, eu já vi, ele tá falando, mas a gente vai atrapalhar. O que eu quero é ver o meu amigo curado. Eu quero que ele não seja mais necessário que eu pegue aquela maca e a gente volte para casa com ele. A gente vai largar a maca lá na ponto e ele vai andando com a gente no final do culto embora. Era isso que aqueles amigos queriam. Aí, vendo-lhes a fé, Jesus disse somente ao paralítico: a
A palavra não fala isso? Jesus não disse a todos. Jesus virou-se ao paralítico e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Quantas e quantas vezes a gente lê essa palavra, né? Eu mesmo, várias, a gente conta no cultinho. Aí eu prestei atenção, falei, vendo-lhes, porque na minha cabeça pode ter sido diferente para você, mas para mim era vendo somente a fé do paralítico, porque Jesus falou só com ele. Aí eu, não, peraí, a fé não está no paralítico, a fé está nos amigos do paralítico, não está nele. Pelo menos esse foi o entendimento que eu tive. Não está. Quantas vezes você está capengando, ou você capengou na sua vida precisando de alguém para pegar aqui debaixo do seu braço e falar, vamos lá, Fabel, força, amigo. Quantas vezes alguém precisou pegar você assim no braço? Força, vamos lá, Jesus é bom. Aí porque você já não tinha mais esse equilíbrio do seu ingrediente de fé e do seu ingrediente de obra. Ele estava condenado, ele sabia, olha, não posso andar, pessoal. Às vezes estava lá magrinho, já desacorçoado da vida, cansado, para mim não tem mais solução. A palavra de Deus não menciona a idade, não menciona quem era o homem. Às vezes ele podia ser um moço, ou podia ser já um homem de meia idade. Nós não sabemos, mas muitas vezes ele já poderia estar cansado da condição de vida que ele estava. Ele não acreditava em mais nada, ele já não tinha mais fé. Mas graças a Deus que ele tinha 4 amigos. Cada um deles pegou a ponta da cama, carregou ele e falou, nós temos a fé e nós vamos realizar a obra. Eles pegaram com fé a cama do amigo, levantaram no telhado e colocaram no meio do realizador do milagre, que era Jesus, que estava pregando e falando alguma coisa. Acabei de chegar e todo mundo queria saber de Jesus, o que tinha acontecido, como que ele tinha dormido, se ele tinha assistido a última série na Netflix. Todo mundo queria conversar com Jesus. Moderninho esse Jesus. Todo mundo queria conversar com ele. Qual era a condição? E qual é a condição que você se encontra hoje? Qual é a quantidade da medida do seu ingrediente de fé? E qual é a ingrediente das suas obras? Suas obras estão maiores na sua balança? Não é maior assim, né? Que daí ele pesa. Ou é a sua fé, que está demais, mas cadê a obra que não antes está sendo realizada? Você crê, se inflama, mas na hora de realizar parece que não sai. Está na hora da gente criar um equilíbrio entre a nossa fé e as nossas obras, para que a obra de Deus seja realizada em nossas vidas. E isso vai se dar pelo poder da amizade. O poder se realizou, o poder de Cristo se realizou na vida daquele homem pelas amizades. Mas eu te aconselho a amizade que venha de Deus. A própria palavra diz que para que você fuja de coisas ruins, de amizades que não te tragam bem, mas que você vá para aqueles que buscam a justiça e conduzam a vida boa. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, se eu não me engano. É, né? Ah, viu? Busque as pessoas, amigos que são amigos de Deus também. E é melhor, a palavra diz que é melhor nós sermos um só, ter só a fé ou ter só a obra, ou a palavra diz que é melhor nós sermos 2. Então nós vamos ler lá em Eclesiastes 4. 4, do 9 ao 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um,
os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Amém? Aí você fala 2, mas como é que aparece 3 cordões? Porque o terceiro é Cristo na sua vida. É Ele que faz esse elo, esse sincretismo, né? Essa ligação perfeita. É Cristo em nós. Ele é o elo dessa amizade perfeita que nós temos em Deus, que nos ajuda a equilibrar a nossa fé e as nossas obras. Aí ontem eu tive um passeio bem bom com a minha pastora Adna. E a gente estava compartilhando algumas coisas, e entre elas a gente ficou pensando assim. Até perguntei para ela, que engraçado, né, que me veio na mente. O que aconteceria com Moisés se ele andasse no deserto, quando ele ficou lá perdidaço, pensando na vida, refletindo na vida, se ele estivesse com alguém? Como que seria esse tempo dele de reflexão? Será que ele perderia o aprendizado que ele adquiriu? Será que seria aperfeiçoado ou não ganharia em nada? Qual seria a importância dele caminhar com alguém nesse período? Qual é a importância de você ter alguém para caminhar junto? A palavra diz que é melhor serem 2. Existem alguns momentos na nossa vida que a nossa caminhada ela precisa ser realizada sozinha. Por isso que Deus diz que se eu passar no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque quem estará comigo é o Senhor. Então o salmista estava sozinho. Foi um tempo em que a alma dele estava abatida e que ele precisava caminhar sozinho para que ele pudesse crescer e amadurecer como um homem de Deus, para também ser valorizado e chamado amigo de Deus. Às vezes você tem um tempo, uma estação na sua vida que você precisa caminhar ela sozinha. Mas é um sozinho literal de não ter ninguém, mas é um sozinho espiritual. Aqui ó, com o Senhor e com a palavra de Deus. Para que você possa experimentar dessa receita e pensar, tá faltando obras. Ou tá faltando um pinguinho de fé. Equilibrar a sua vida e seguir na caminhada com Cristo. Aí Tiago fala para nós no capítulo 2, do 21 ao 23. Tiago 2. Pedro, Tiago. Mais fácil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras, olha um segredo, estavam atuando juntas. Juntas. É esse equilíbrio de fé mais obras. Ele não fala assim, olha, foi porque Abraão foi o cara, ele realizou a obra, foi lá, tacou o filho para sacrifício e aconteceu. Dispensou o moço dele, subiu sozinho e por isso que ele realizou. Não foi. Por isso que o milagre de Deus aconteceu e quando ele olhou estava lá o animalzinho parado para ser sacrificado. Não. Foi porque Abraão teve fé na palavra do seu Senhor. E ele falou, eu vou realizar. Porque quem é o poder na minha vida, entre este meu elo de ligação, entre eu e Deus, é o próprio Deus. Quem é o poder na sua vida, neste elo de ligação entre você e Cristo, entre a sua vida e a transformação que Cristo tem para você, é Deus. É o poder de Deus. E é Ele que faz esse agir, deste poder, desta amizade. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, teve fé em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Olha que palavra forte isso. E a justiça veio sobre ele, sobre toda a geração, até nós chegarmos a Cristo, e Cristo sendo a salvação do mundo. Essa é a justiça dos homens.
Cristo em nós e nós novas criaturas nele. E ele foi chamado amigo de Deus. Você quer ser chamado amigo de Deus? Siga esse exemplo do nosso pai na fé, por isso que ele é chamado pai na fé. Siga o exemplo. Mesmo que esteja difícil na sua caminhada, neste crer, neste absoluto, desta condição que você tem na sua vida, que às vezes está nessa escuridão que o Paulo falou aqui no louvor. A criança, ela está na escuridão, está perdida, ela esquece onde fica o interruptor, mas ela vai procurando o pai, vai procurando a mãe, porque ela sabe que no pai e na mãe está a segurança. Ela não sabe se o pai tem força, se o pai não tem, se o pai tem medo, ou se o pai não tem medo também do escuro. Ela não sabe se o pai já tem uma perspectiva de trazer a ela o resultado. Você não sabe se Deus tem a perspectiva de trazer o resultado. O que te faz acreditar nisso, que Deus vai te dar o resultado da sua noite de escuridão, é a sua fé que é movida por Ele, na sua obra, que é caminhar em direção a este Deus. E Ele vai ser a salvação no meio da escuridão da sua alma. Ele vai ser a salvação. Sempre vai ser Ele. Não existe outro caminho, não existe outra direção, não existe outro nome. E às vezes pode você achar que é só o seu amigo que vai te ajudar. Assim como foram aqueles 4 amigos que ajudaram aquele homem. Mas só que naquele caso, houve o equilíbrio da medida de um homem que faltava fé e que não conseguiria realizar a obra, em 4 homens que tiveram fé e realizaram a obra para carregá-lo. E ele encontrar o poder da amizade que foi encontrada em Cristo. Para eu parar. A mesma coisa você aqui neste lugar. Está faltando fé? Tente realizar uma obra. Sabe qual? Não precisa dar banho em ninguém, nem uma cesta básica, nem fazer nada. Dê o seu passo e caminhe em direção à sua salvação em Cristo Jesus. É só isso. Se você tem um vício, tome o passo de se libertar deste vício. Comece aqui na sua mente, no seu coração, a falar: Deus, eu não quero mais ter esta vida, mas eu quero caminhar contigo. Não fique deitado na maca, esperando chegar algum amigo para te levantar. Seja o equilíbrio que essa amizade vai te proporcionar, que é um pouco de fé e um pouco de obras. E comece a caminhar em direção a Cristo. Amém? Levante-se do seu lugar, feche os seus olhos e entregue a sua vida agora nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, eu quero ter o equilíbrio da fé e da obra na minha vida. Eu quero ter a fé para acreditar que o Senhor pode transformar a minha vida. Mas eu quero realizar, ser participante da realização da mudança da minha vida. Se você tem um problema de saúde, vá aos médicos e ore aos médicos dos médicos para que Ele interceda. Você quer ter uma porta aberta de trabalho? Não fique sentado assistindo televisão. Levante, leve seu currículo e vá buscar um trabalho. E ore ao Rei dos Reis, ao Jeová Jireh, que é o dono do ouro e da prata, e Ele abrirá as portas para a sua vida. Você quer ser um servo, uma serva de Deus comprometida com a obra do Senhor? Mova-se, abra a palavra de Deus, estude ela e ore ao Senhor Deus, que é o dono de toda a sabedoria, e Ele te dará sabedoria e você será cheio do Espírito Santo de Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo mover do teu Espírito neste lugar, e pedimos, Senhor, que a tua amizade, assim como fomos chamados também por Abraão, por intermédio de Abraão, amigos de Deus, que nós possamos ouvir de ti, Senhor, que nós temos o equilíbrio da nossa fé e da nossa obra. Dai-nos da tua fé, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a realizar a tua obra nesta terra, obra de mudança e transformação individual, para que as outras pessoas ao nosso redor, Senhor, sejam também edificados e tocados pelo teu Espírito Santo. E dai-nos, Senhor, amigos espirituais. Dai-nos, Senhor, amigos, ó Deus, chamados amigos de Deus, pessoas de Cristo, para nos fazer caminhar
porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, Senhor. Que sejamos 3 em um, assim como o Senhor é, Pai, Filho e Espírito Santo. Que sejamos em Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém.